Olá, meus queridos. Já faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né, com uma reflexão. Então vamos ouvir uma historinha? A Tranquilidade das Ovelhas. É um texto de Rubem Alves, extraído do livro Perguntaram-me se eu acredito em Deus. Diz assim a história: a noite estava escura, céu sem estrelas. De vez em quando ouvia-se o uivo de um lobo bem longe, misturado com o barulho do vento. As crianças, reunidas na tenda do mestre Benjamim, estavam com medo. Mestre Benjamim sentiu medo nos seus olhos. Foi então que uma delas perguntou: Mestre Benjamim, há um jeito de não ter medo? Medo é tão ruim. E o mestre Benjamim respondeu: sim, mas ficou quieto. Veio então a outra pergunta: e qual é esse jeito? É muito fácil, é só pensar como as ovelhas pensam. Mas como é que eu vou saber o que as ovelhas estão pensando? Mestre Benjamim então respondeu: quando durante a noite as ovelhas estão deitadas nas pastagens, os lobos estão à espreita e eles uivam. As ovelhas têm medo, mas aí, misturado ao uivo dos lobos, elas ouvem a música mansa de uma flauta. É o pastor que cuida delas e não dorme muito, nunca. Ouvindo a música da flauta, elas pensam. E aí, presta atenção no que elas pensam. É uma paráfrase do Salmo 23. Então elas pensam assim, as ovelhas pensam assim: há um pastor que me protege. Ele me leva aos lugares de grama verde e sabe onde estão as fontes de águas límpidas. Uma brisa fresca refresca minha alma. Durante o dia, ele me pega no colo e me conduz por trilhas amenas. Mesmo quando tenho de passar pelo vale escuro da morte, eu não tenho medo. A sua mão e o seu cajado me tranquilizam. Enquanto os lobos uivam, ele me dá o que comer. Passa óleo perfumado na minha cabeça para curar as minhas feridas e me dá água fresca para sarar o meu cansaço. Com ele não terei medo eternamente. Como disse, uma paráfrase do Salmo 23, né? Esse é o pensamento das ovelhas. E aí então o mestre Benjamim parou de falar, continuando a história. Os olhos de todas as crianças estavam nele. Foi então que uma delas levantou a mão e perguntou: e os lobos? Eles vão embora? Eles morrem? Não. Os lobos continuam a uivar e continuam a ser perigosos. O pastor não espanta todos eles. E por vezes eles atacam e matam. Mas as ovelhas, ouvindo a música da flauta do pastor, dormem sem medo. Não porque não haja mais perigo, mas apesar do perigo. Não há jeito de acabar com o perigo, mas há um jeito de acabar com o medo. Coragem é isso, dormir sem medo, apesar do perigo. Então as crianças voltaram para as suas tendas e dormiram sem medo, pensando nos pensamentos das ovelhas, confiando na proteção do bom pastor. De vez em quando lá fora, ouvia-se o uivo de um lobo faminto. Desde então, tornou-se costume contar as ovelhinhas para dormir. Não é uma história bacana? História bonita, né? Que você possa, quando ficar com medo, e de vez em quando a gente fica, lembrar-se de como as ovelhas pensam. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia
me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se o Senhor é o seu pastor, você não precisa ter medo de nada. Que Deus abençoe a sua vida.